O ano era 2017, estava eu navegando no mar de vídeos do YouTube até que me deparo com uma gameplay de um jogo que eu nunca tinha visto antes, Nier Automata. Imediatamente sou fisgado pelo jogo, não por conta da sua gameplay frenética, mas sim pela aparência icônica da protagonista. Eu fiquei completamente hipnotizado pelo visual da 2B. E antes que pensem besteira, não foi por causa dos atributos avantajados da mesma. Mentiroso! Tá bom, a formosura da personagem chamou um pouco a minha atenção sim, tá? Mas o que importa é que esse não foi o único motivo e muito menos o principal, mas sim pelo quão único e charmoso o visual dela era. Poucos visuais de personagem conseguiram me marcar de uma forma tão profunda e duradoura quanto o visual da 2B. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos meus pensamentos sobre o visual dessa personagem e o porquê ele é tão icônico. E como a gente vai falar dessa parte mais visual, sempre é legal ter alguma ferramenta para organizar as nossas ideias visualmente, né? Então eu já aproveitei o patrocinador do vídeo de hoje para recomendar novamente uma das melhores ferramentas gratuitas de organização visual, que é o Milanote. Caso você não saiba, a proposta do Milanote é funcionar como um grande quadro em branco para você estruturar suas ideias e projetos visualmente e da forma que você quiser. Então você pode colocar notas, imagens, mapas mentais, puxar a seta para lá e para cá e por aí vai. A única limitação que você vai ter vai ser a sua própria criatividade. Mas caso você seja preguiçoso como eu, o programa te dá a possibilidade de utilizar vários templates e customizar eles para se encaixar no que você precisa. Quer ter ideias para uma ilustração? Tem um template para isso. A campanha de um RPG? Também tem. Estruturar a narrativa daquela fanfic duvidosa para você fantasiar um chip que só existe na sua cabeça? Alegre-se, meu jovem, pois temos um template para você. São mais de 100 templates bem específicos para todo e qualquer tipo de projeto que você possa imaginar. Particularmente eu tenho usado a ferramenta mais para estruturar as ideias de umas histórias doidas que eu tenho aqui na minha cabeça e também para analisar elementos das obras que eu gosto. Então se você acha que ele pode ser útil para algum projeto seu, dá uma olhadinha nele aqui no primeiro link na descrição. Além de organizar a sua vida, você também vai ajudar muito o canal. Então se puder, dá essa forcinha aí pra nós, beleza? Beleza, já ganhei minha pimba do dia, agora bora falar do visual da 2B. O que raios tem no design dessa moça que torna ela tão amada? Será que é só porque ela é bonita? Eu não vou mentir, isso ajuda bastante. Mas criar visuais de personagem não é apenas uma questão de você fazer um desenho bonito, mas também de se contar histórias, transmitir emoções e principalmente ideias. Existem designs que vão se preocupar mais ou menos com isso. Essas duas barras que eu acabei de colocar aí simbolizam o quanto o visual de um personagem é narrativo e o quanto de apelo visual que ele tem. E quando eu digo a palavra apelo, eu estou me referindo ao quão interessante visualmente o personagem parece. Para mim, os melhores designs são aqueles que conseguem investir bem nesses dois parâmetros, com o caso mais perfeito disso na minha opinião sendo a Tifa, mas isso é para outro vídeo. O visual da 2B, na minha percepção, se foca muito mais nessa parte do apelo visual, de ser algo bem interessante, exótico e atraente para o maior número de pessoas possíveis. Então a gente pode dizer que nesse departamento do apelo visual os caras acertaram em cheio. Porém, isso não quer dizer que o visual da 2B seja vazio e que não comunica nada, muito pelo contrário. Todos os elementos do design da 2B nos comunicam imediatamente que ela é uma mulher linda, elegante, estoica e acima de tudo misteriosa, uma guerreira de poucas palavras. Isso é ressaltado não só pelo seu visual, mas também pela forma como ela gesticula, como ela anda, tudo parece ser feito para se encaixar na personalidade dela. O modelador 3D da personagem, Hito Matsudaira, diz que também tentou passar uma espécie de beleza frágil na 2B, como se ela fosse uma boneca que poderia facilmente se quebrar, o que já apela para um dos nossos instintos mais básicos, que é o de proteção, né? Agora, se a gente cavar um pouco mais fundo, conseguimos até mesmo pegar algumas pistas da história pelo seu visual. Isso está contido em um dos elementos mais icônicos do seu design, que é a venda cobrindo seus olhos. Quando a gente olha para um personagem, somos atraídos primeiramente pelo seu rosto, mas são os olhos que mais chamam a atenção por lá. Apenas pelo olhar do personagem, a gente pode supor coisas como o tipo de pessoa que ele é, o que ele sente e a dinâmica de relacionamento que ele tem com outros personagens. Afinal de contas, os olhos são a janela da alma. Porém, a 2B está vendada, a gente não consegue ter uma imagem
clara de quem ela é, o que já gera uma atmosfera de misticismo em torno dela, semelhante a outros personagens mascarados que são bem famosos. Todo esse mistério já é suficiente pra gente ficar interessado na personagem, fora o simbolismo que vem junto com isso, pois não é apenas a 2B que é vendada, todos os membros da organização que ela faz parte e que atuam na linha de frente são vendados, o que, segundo o diretor do jogo, é um simbolismo para a verdade que eles não podem ver, enquanto que a outra casta de personagens dentro da organização, os operadores que prestam suporte, não usam essa venda, mas sim um véu na boca, que, segundo o diretor, simboliza que eles não podem contar a verdade. E por fim, a comandante de todos eles não usa nem o véu e nem a venda. Isso daí não tem uma explicação oficial, mas se eu puder fazer aqui uma hiperinterpretação, a gente vê que a comandante usa uma gola bem ajustada e que parece até desconfortável ali no pescoço dela, o que poderia significar que a verdade é algo muito sufocante ou algo do tipo. Obviamente que eu inventei isso aqui, tá? Eu duvido que tenha esse significado, mas conhecendo a história do jogo, se eu tivesse projetado a personagem, eu teria feito com esse propósito aí. De qualquer forma, dá pra notar que o design da 2B não é vazio, ele consegue sim invocar muitas sensações no jogador, dar pistas sobre ela e sobre a história, e ainda por cima consegue distribuir todos os pontos de habilidade no apelo visual, né? Agora vamos falar brevemente sobre essa questão da sensualidade da personagem. Esse elemento nela é usado como uma ferramenta para aumentar o apelo visual dela, e bicho, não tem como, parte do sucesso que esse jogo fez foi justamente por conta desse elemento. Essa coisa da sensualidade pode ser usada de forma narrativa. O mangaka Ogretti, que eu tanto falo bem aqui, é mestre em usar esse valor mais sensual, porém carregado de simbolismo. Mas no caso da 2B, a gente tem certeza que não é esse o caso, pois quando perguntado sobre isso, o diretor do jogo, Yoko Taro, já mandou a real logo na lata. Então a sensualidade da 2B, além de ser um recurso de apelo que torna ela mais atrativa, também é um caso típico de autor service, onde o cara coloca os gostos dele ali no design. Honestamente, mesmo esse elemento não tendo nenhuma função na história ou na personagem, ele não é algo que me desagrada de forma alguma, pois eu tenho uma regrinha que eu sigo à risca. Se não atrapalha a história, eu não acho ruim. Simples assim. E no caso do Nier e da 2B, isso daí não atrapalha em nada. Mas dando um exemplo da onde eu acho que esse recurso poderia ser ruim no roteiro, é nessa cena aí de Nanatsu no Taizai, onde você tem a personagem da Elizabeth chorando pela pessoa que ela ama, mas o autor fez questão de focar na raba da personagem, e aí não tem como, né pessoal, deixou a cena completamente tosca. Mas assim pessoal, eu creio que o que realmente faz o visual da 2B ser tão icônico não é somente a beleza dela ou a sua formosura. O que você mais tem por aí é personagem super atraente e que apela muito mais para esse valor sensual do que a 2B e que não faz 10% do sucesso que ela faz. Então esse não é o elemento principal que torna ela icônica, mas sim uma das melhores diretrizes de design que a gente encontra no visual de vários personagens consagrados, que é a clareza e simplicidade no design. A chave do visual da 2B é fazer poucas escolhas de design muito fortes, ao invés de entulhar ela com elementos desnecessários. Isso faz com que o seu visual seja fácil de se ler, fácil de se lembrar e consegue transmitir de forma mais clara as ideias do seu visual. Para isso, o designer se limitou principalmente a 3 elementos para destacar ela: o seu corte de cabelo com uma cor exótica, o vestido super estiloso e a venda nos olhos que traz um mistério. Todos eles são elementos muito legais, fáceis de lembrar e quando colocados juntos criou um design de personagem que você não tinha antes. Quando eu vi a gameplay do jogo, uma das coisas que mais me chamou a atenção na 2B foi justamente isso. Eu nunca tinha visto uma personagem como ela. E assim, o design dela não se resume apenas a esses elementos, obviamente. Você também pode encontrar um nível maior de detalhes nela, mas eles são bem dosados e só são perceptíveis se você observar ela com um olhar mais minucioso. Eles não se misturam com os outros elementos maiores. As cores do design também são bem simples. É limitado à roupa preta que contrasta diretamente com a sua pele e cabelos brancos. Tudo é feito de uma forma simples para que o seu visual possa ser facilmente
facilmente lido e apreciado. Compare essa abordagem minimalista que a gente vê na 2B com os designs de certos jogos gacha, por exemplo. Muitos deles acabam sofrendo do famigerado overdesign. Eu já tenho um vídeo explicando direitinho o que é isso, mas resumindo, é quando o designer enche o visual do personagem com muitos elementos que são desnecessários, a ponto de deixar ele sobrecarregado. Esses personagens super projetados, com muitos elementos, chamam a nossa atenção no primeiro momento, mas o problema desse tipo de design é que eles falham miseravelmente na hora de se tornarem icônicos. E a razão principal disso é porque o overdesign acaba gerando sobrecarga visual. Quando você tem muitos elementos competindo por atenção, o design começa a parecer confuso, prejudicando a comunicação do personagem, além de ser mais difícil dele ficar na sua memória. É tanta coisa abarrotada ali que o seu cérebro simplesmente não grava aquilo, ele se torna esquecível. E para um personagem ser memorável, você tem que ser capaz de se lembrar dele, né, meu bruxo? Mas se isso dificulta tanto o personagem a se tornar memorável, então por que nós vemos cada vez mais a tendência de personagens com designs cheios de tranqueira? É sinal de que esses artistas não são bons no ofício deles? Muito pelo contrário, meu bruxo, essa galera aí é altamente capacitada. A questão é que o objetivo desse tipo de design não é ser algo icônico, algo que será lembrado daqui a 10 ou 20 anos. O objetivo é tão somente prender a sua atenção o mais instantaneamente possível. Assim você vai puxar o banner, a DLC ou a skin pro personagem, mas logo aquele impacto visual momentâneo que você sentiu vai embora, porque é tudo muito superficial, não tem substância ali. Até que eles vão lançar um outro personagem ou skin com um visual igualmente chamativo, mas de um jeito diferente, e assim o ciclo continua. É um modelo de negócios totalmente diferente do passado, onde você tinha que criar um visual de personagem simples, único e que iria ficar na cabeça do jogador por muitos e muitos anos, até porque você não podia fazer personagens com muitos detalhes, já que eles seriam perdidos nos gráficos limitados da época. E o design da 2B segue essa linha de pensamento que era padrão nos designs de personagem mais antigo. Poucas escolhas de design forte, ao invés de várias escolhas pequenas que atrapalham a comunicação da personagem. Graças a isso, você pode apostar que daqui a uns 20 anos o visual dela ainda vai ser celebrado, pois é o tipo de design feito para ser duradouro. Enfim, pessoal, vou conversar aqui para vocês que eu adorei fazer esse vídeo e gostaria muito que ele virasse uma série aqui no canal, mas para isso eu dependo do apoio de vocês. Se vocês quiserem mais vídeos assim, analisando designs de personagem específicos, vote com o seu like e comentário aqui embaixo, beleza? Então basicamente era isso que eu queria falar. Obrigado por você ter assistido até aqui, obrigado aos membros do canal por apoiarem esse conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.